Beleza, então. Hoje nós temos ceia do Senhor. Então as crianças vão ficar por aqui. E eu queria que você, que é pai, que é mãe, né? Eu vejo alguns meninos como aquele que está andando lá, sozinhos. Cadê o pai daquela criança lá ou a mãe? Hã? Pois é. Então, se o seu filho for desse tamanho, você segura ele aí. Não deixa ele, não é hora de brincar. Eu não sei de quem que é aquele menino lá, porque eu não enxergo daqui. Se o pai está junto, se a mãe está junto. Então tem que ficar com o filho. Se você não ensinar seu filho a ficar com você, você não vai ser bem sucedido naquilo que você mandar ele fazer quando ele crescer. Então segura seu filho. Fala, você vai ficar sentado aqui. E você vai ensinando ele, desde pequenininho. Se você não der conta disso, tá ruim. E se não der conta, eu te dou umas lições, assim, como é que faz direitinho para errar menos. Não é que não vai errar, mas vai errar menos, né? Criança pequena assim é junto de mim, tá? E a hora que eu deixar brincar, você vai brincar. Se não, fica assim, eu vou na reunião de oração, o menino não vai entender nada. Você põe ele dormindo lá, na reunião de oração. Você vem comigo. Não vai ficar uma unha para trás. Quando o faraó falou, você vai todo mundo e tal, mas deixa as crianças, as mulheres. Moisés, neculino, não vai ficar ninguém, nem uma unha vai ficar. As crianças precisam estar assim, prestando atenção. Mesmo que você não entenda a maioria das coisas que eu falo. Mas isso vai entrar na sua mente, no seu coração, e vai fazer bem para você. Tá? Criancinha também assimila. Vamos cantar uma canção, Jess? Vem cá, por favor. Eu queria que a gente cantasse de novo, porque hoje eu quero dar só uma rebarbinha assim. Você podia tocar aquela canção do 5 pães e 2 peixinhos? Porque é necessário, é o texto que eu vou usar de novo, né? E eu quero, antes da ceia, trazer para você uma palavrinha sobre comer, sobre pão. Né? Então, abra lá João 6, por favor. E vamos cantar com o Jefferson essa canção aí. Nós estamos ao vivo na internet. Graças a Deus conseguimos. E temos algumas pessoas ao vivo, não é, Luan? Né, Marcelo? E quero dizer para vocês que, graças a Deus, estamos upgrade. Estamos melhorando bastante a questão da internet. E estamos subindo para o YouTube. Já o playlist daquelas reuniões de oração, aquelas cançõezinhas de violão ali, então tudo lá, né? É só entrar lá, Missão Vídeo no YouTube, que você tem tudo lá, e essas celebrações também, tá bom? Deixa o vídeo no ponto aí também, porque nós vamos usar o vídeo agora, tá bom? Vamos lá, Diafão. Sempre se sabe. Olha que lindo, olha. Detalhes de um milagre. Olha que beleza. Mas eu vou contar a história de um menino que um dia levantou bem cedo. Sua mãe lhe perguntou: Elber, tá aí? Aonde é que você vai? Olha a bateria. E o menino então respondeu: o mestre está a me chamar. Uma multidão vou ajudar a alimentar. Sua mãe lhe diz: isso é impossível. O que tem aí nesse cestinho? E com muita fé o menino disse: 5 pães e 2 peixinhos. É assim que Deus faz, usa quem
todos puderam crer. Com Jesus o pouco é muito, assim também creu aquele menino que com muita fé trouxe no seu cestinho 5 pães e 2 peixinhos. Obrigado, Jefão. Bênção pura, bênção pura. Eu vou ler um versículo e depois nós vamos comentar algumas coisinhas só a título de esclarecimento para o nosso coração sobre a essência da vida. Outro dia, no último estudo sobre o reino de Deus que nós tivemos aqui, Deus nos deu uma revelação naquela noite que ficou gravada no meu coração. Eu também não sabia disso, mas Ele me deu assim, e deu para todos nós que estávamos ali, sobre Mateus 6,33, que todos sabem de cor. Não é? Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E aí, Deus falou ao nosso coração que há 2 caminhos na vida do homem em que ele acerta ou ele erra. É o caminho da necessidade ou o caminho da eternidade. Foi no dia que você quebrou os seus braços. Você não pôde vir filmar, o Marcelo estava aí. E Deus pôs isso muito fundo no meu coração e isso tem batido forte no meu coração. E eu quero dizer a você, a partir desse textozinho que eu vou ler aqui, desse versículo, e que nós precisamos do necessário. Um dia a Micaela pregou aqui, que Deus é suficiente. Nunca mais esqueci aquela pregação da Micaela. Deus é suficiente. E quando eu procuro Deus, toda a minha suficiência vem dele e todo suprimento vem dele também. Então eu não preciso me preocupar com outras coisas. E para reforçar isso, se você for no Missão Vide do YouTube lá, você vai ver que tem o playlist lá, que eu estou começando uma série lá de 10 com Deus. Está lá, 10 com Deus. Tem 2 lições lá já. E eu vou fazer a terceira sobre Marta e Maria, que eu estou batendo nessa tecla. O que é mais importante? Orar ou obrar? Orar ou trabalhar? Orar. Mas as pessoas confundem, porque na igreja, a partir da igreja, quem aparece mais é quem faz. E aí há esse senso errado na mente das pessoas de que o necessário é preciso fazer, ou é preciso comer, ou é preciso vestir, ou é preciso pagar, ou é preciso lutar. É claro que é preciso, porque Deus não ama preguiçoso também. E fala assim, aquele que não quiser trabalhar, também não coma. Paulo fala sobre isso. Mas Paulo é o primeiro cara, depois de Jesus, a dizer para orar sem cessar. Não pode parar de orar. Mas se inverte as coisas, e na igreja, principalmente,
se a gente não prestar atenção, fica-se esse senso de que quem faz é importante. Aí você fica cumprindo algo que você tem que fazer, sem primeiro orar, e orar até ouvir o que tem que fazer. Não é só assim, eu vou orar, fazer oração aqui, aí ora-se 5 minutos e trabalha-se 50. Ora-se 15 minutos e fica-se fazendo outra coisa 1h30, sendo que o centro, o cerne da questão é a oração, que é a essência, que é o pão da vida, que é Jesus. Então, quando eu e você fazemos essa diferença de necessidade e eternidade, você busca a eternidade, aí o necessário vem. Mas a maioria inverte. Porque Deus dá o necessário, mas é preciso eu buscar o eterno primeiro. A eternidade, buscar, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vêm depois. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Orar, eternidade, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. As necessidades, ou a suficiência. E Jesus, naquele texto que eu falei em João 6 sobre finanças, eu quero só citar o que aconteceu depois. Ele atravessou o outro lado, o povo foi atrás, aí respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque viste sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. E eu quero dizer a você, e para mim mesmo, e para toda a igreja local aqui, que a gente precisa sair dessa armadilha. Por que você vem à igreja, ou vai até Deus, ou tem comunhão com os irmãos, ou faz missões, ou canta, ou dá uma palhinha aqui, ou eu chamo para tocar bateria, ou canta no vocal, ou toca sax, ou lê e prega? Por que nós fazemos isso? Por que você arruma as filmagens e está melhorando a internet da Vide? Você quer aparecer? Ou você quer que ele apareça? Se você quiser que ele apareça, você vai fazer só ponte entre ele e as pessoas. Por mais que as pessoas não te entendam. Agora, se você quiser aparecer só de tabela e tal, aí você vai fazer para aparecer, vai ficar suando, vai ter sacrifício, vai cumprir tabela de louvor, vai cumprir tabela de internet, tabela de mesa. O dia que você não está na mesa, você fica fazendo o quê? O dia que você não está no louvor e não vem, você está fazendo o quê? Por que você vem aqui? Porque esse é um lugar onde a gente tem comunhão em igreja com os irmãos. É um lugar do corpo. É um lugar que se busca, pelo menos, falar de eternidade. E de coisas que são eternas. Pelo menos o foco meu é esse, te ensinar sobre a eternidade. Pelo contrário, a gente aqui vai se gastar e se dar. Eu estava vendo a Julie falar aqui. Cadê a Julie? A Julie falar aqui, Julie, eu estava me alegrando, sabe por quê? Porque eu estou gostando desse negócio assim, toda hora vem assim, nós precisamos fazer isso e fazer aquilo e tal. Quanto mais eu der, mais semente eu vou semear, mais frutos virão para o reino de Deus. Então não está sugando não, nós damos é muito pouco, ou quase nada. Pode deixar o vento soprar e jogar tudo fora. Esquenta não. O que é necessário é, em primeiro lugar, o reino de Deus, buscar Jesus não porque o nosso bucho vai ficar cheio, ou porque o meu filho vai ter saúde, meu bem, ou porque minha filha vai casar antes de virar titia, vovó.
O foco é errado. E eu quero ensinar para vocês, igreja, que o foco certo é eterno. É a eternidade. É buscar as coisas lá do alto, como diz o Padre Léo lá, naquele sermão dele, o último da sua vida, que eu recomendo para todo mundo ver no YouTube. Buscar as coisas lá do alto, Padre Léo. Porque isso é a essência. Isso é a vida. A nossa vida não consiste no tanto de bens que nós possuímos, no tanto de comida boa que a gente tem. Como o Marcelo citou, pôs aquele vídeo lá da picanha ontem para nós, só para colocar água na boca, né, Marcelo? Para atiçar, coisa boa da vida, mas a nossa vida, em primeiro lugar, é o pão da vida, que é Ele, Jesus, o pão da vida. E não procurar Jesus por causa do pão dessa vida. Mas a maioria vai para Jesus porque tem benefício. Se você está nessa vida, sai dessa vida. Porque não significa que vindo à igreja, pregando, falando em línguas, ministrando louvor ou não, cantando, ajudando o Jocum, ou missionário, ou indo para a África, qualquer lugar, significa que está no caminho certo, não. É mais perigoso a gente que está nessa vida religiosa se desviar e acostumar com a religião, do que você que está aí. Então, essa vida de igreja, essa vida de comunidade, essa vida aqui, ou em outra igreja, precisa ter um foco que é o pão da vida, e não fazer as barganhas, que Deus vai me dar alguma coisa, eu vou ter algum benefício se eu for na igreja, e eu não vou ter benefício se eu não for na igreja. Não tem nada a ver com isso, tem a ver com sede e com fome de ouvir e estar no meio de gente que vai apontar para coisas eternas. Porque aqui você vai ouvir de coisa eterna. E a maioria das coisas que você vai ouvir deste púlpito aqui é para o seu bem eterno. Mesmo que doa, não é? Mesmo que não seja o agradável. Você acha que disciplina é bom? Eu dar bronca aqui nos pais que deixam os filhos aí à vontade? Você acha que eu acho bom fazer isso? Eu estou te ensinando a ser pai. Direito. Porque seu filho um dia vai poder sentar com você, como o meu sentou, e eu até me emociono, acho bom demais, porque ele às vezes me chama de pastor Alain, e eu sou modelo na vida dele. Se eu não for modelo na vida dele de homem de Deus, eu vou ser para quem? Isso não tem nada a ver com o exterior. Tem a ver com o que está dentro do coração, de me abraçar e falar: pai, obrigado aí, porque o senhor é um homem de Deus, o senhor tem caráter, o senhor é honesto, porque ele me conhece dentro de casa, de cueca e pelado, na intimidade da minha casa. Ele sabe as minhas brigaiadas com a Enilce. Ele sabe como é que eu sou exatamente, mas sabe que aqui dentro tem uma sede e uma fome de Jesus eternas, que eu não estou brincando aqui com vocês. E esse é o exemplo que eu quero dar para ele e para aqueles que estiverem perto de mim, os pais e os filhos. Porque eu não quero fazer troca com Jesus, eu quero andar, eu quero a presença dele, eu quero ser cheio dele, e isso é para você, essa sede é para você. E esse lugar chamado VIDE, Visão Integral do Evangelho, é para isso. Então, quando eu falo para você ficar firme e estar aqui, é porque tem comida eterna. E geralmente, na semana, você dá umas beliscadinhas na eternidade, irmão. Você não tem tempo, irmão. Você tem tempo para ganhar dinheiro, para acordar cedo, para trabalhar, para viajar, para negociar, para um punhado de trem. Mesmo que a sua vida não esteja tão boa assim, mas você está ralando aí, dando murro em ponta de faca. Com exceção de alguns, o resto está tudo apertado. Está tudo devendo. E pensa que correr atrás vai resolver. Lembre-se bem, eu não estou dizendo que você não tem que trabalhar, levantar cedo. Eu levanto muito cedo, talvez mais cedo que a maioria aqui.
Mas é para quê? Para primeiro buscar o eterno. Depois eu vou trabalhar. E hora que chegar aqui para trabalhar, arrumar as coisas de escritório, a Lu está ali, a gente senta naquela mesinha de café, vai tomar café, bater um papinho e conversar sobre a vida. E depois dá tudo certo, a gente faz as coisas. Nem vi se está no negativo ainda, se está no positivo, que conta que tem para pagar, e depois, é lá para o meio da manhã. Primeiro é buscar a Deus. Agora isso é o quê? Isso é o que Jesus falou aqui. É buscar o Senhor primeiro e não por causa de pão. Vós me procurais porque vocês comeram e o bucho ficou cheio, mas não é por causa dos sinais que eu posso fazer, de quem eu sou. Então eu quero incentivar vocês todos a investirem nas suas próprias vidas no eterno, a partir do que se ensina nesse lugar, a partir do jejum. Por que a gente faz jejum? É para cumprir um ritual todo primeiro domingo do mês? Não! É para dar oportunidade de você jejuar, de vez em quando. Orar mais um pouco, ficar para a ceia. A maioria de vocês vai embora hoje. E dá de Joãozinho sem braço. Pensa que... Por que você não programa para ficar para o jejum? Porque o bucho seu não deixa. Você não pode ficar sem comer. Mais 2 horas. E depois comer em comunhão com os irmãos. Aí você vai embora. Ou porque a sua família está te esperando lá e você não pode faltar da reunião da família. 1 vez por mês. Maioria que vai embora. Agora mesmo. Aí nós vamos ficar aqui. Espero que eu esteja errado hoje. Porque a gente fica aqui, a gente põe a cadeira aqui, vai até ali assim, e fica aquele grupo aqui que geralmente fica. Então, por quê? Então você está mais interessado no bucho mesmo. Ou nos seus prazeres, ou na sua rotina familiar, que você não pode quebrar 1 vez por mês, senão o filhinho vai achar ruim. Ô mãe, não fez almoço não, mãe? Aí você vai afinar. Né? Tem que almoçar na casa da vovó, da mamãe, não sei do que, tem que ver, porque assim, é aquela rotina lá que você não pode quebrar. Sendo que domingo, você tira só domingo, um domingo, e 2 horas ou 3 no máximo, para estar com o povo de Deus. Mas não, mas tem que fazer os trem lá. Aí você procura Jesus por quê? Se um filho ficar doente, se der um câncer na família, você vai começar a orar mais. Será que é preciso acontecer isso na nossa vida? Perder o emprego? Os negócios não irem tão bem? Ah, pastor, ora aí e tal, porque minha firma não está vendendo muito mais. Ai, não sei o que está acontecendo. Ai, que agonia. Aí começa a orar mais. Começa a pedir oração, começa a pedir para a sogra, não sei, para quem fala em línguas, para todo mundo, o círculo de oração. Começa a subir no monte, se bem que não é muito costume nosso não, mas começa a pedir oração para todo mundo. Quando as coisas começam a apertar. Por que já não começa a buscar o Senhor por amor, por sede, por fome da eternidade? É porque não tem sede, não tem fome, porque o bucho está cheio. E porque Jesus está dando todas as coisinhas certinhas, né? Aí você prefere a sua famíliazinha lá do que a família do Senhor, que vai morar com você eternamente no céu. Eu estou dizendo aqui, por acaso algum dia eu disse que eu não gosto de família? Que eu não gosto dos meus tios? Quantas vezes eu já deixei vocês aqui e domingo eu estava em Goiânia, ou em Tuiutaba, ou em algum lugar com a minha família reunido, para eu dar um bom testemunho, para eu orar naquele casamento, para fazer alguma coisa assim, dando um bom testemunho. Mas a prioridade é vocês, e vocês ficam orando para eu dar um bom testemunho. Eu não vou lá para comer churrasco com eles, não. Eu vou lá para dar bom testemunho. E todas as vezes que eu vou, e o Júlio liga de volta para ver se eu cheguei aqui bem. Ô Alan, obrigado, hein, porque você esteve na minha casa. Isso fez diferença na minha casa. É o que eu mais gosto de ouvir.
Eu quero fazer diferença. Eu quero buscar o Senhor para fazer diferença. Senão é só palavra morta, é só balela. É só conversa fiada de crente chato, enjoado e que é nojento. Por que você procura Jesus, então? Jesus multiplica os pães. Dá comida para todo mundo. Ensina essa lição financeira administrativa que está lá na VID do site, lá do Missão Vídeo, lá do YouTube. Pode ver lá. E depois ele dá essa lição. Vai para o outro lado, o povo fica doido assim e vai atrás. Aí ele dá a lição. Vocês estão me procurando porque eu enchi o bucho de vocês. Porque a hora que a fome aperta, todo mundo começa a reclamar. Ah, Moisés, você trouxe a gente para esse deserto aqui? Olha os nossos filhos. Está tudo passando fome. Lá no Egito, a gente era escravo. Mas tinha carne. Tinha abóbora. Tinha moranga. Tinha milho. Tinha churrasco. Agora vem para esse deserto aqui para você matar a gente aqui. Olha, aí você põe a culpa na criança. É igualzinho hoje. Ah, porque tal, ele não é assim, porque não dá conta. Ih, rapaz, nunca foi problema isso lá em casa. Tem bolacha, tem banana, tem maçã, tem água. Põe tudo do ladinho, você vai ficar aqui. Está cansado? Deita aí na cadeira, eu ponho um travesseirinho para você. Ou deita no colo do papai, como ela estava agora mesmo. Mas você vai ficar aqui. Não tem problema nenhum. Não vai passar fome, não vai morrer também não. Mas é comodidade. É melhor pôr a culpa nas crianças e nos filhos do que assumir a culpa como adultos irresponsáveis e hipócritas, que preferem churrasco mesmo do que liberdade. Prefere carne do Egito. Eu estou acorrentado, mas eu estou comendo. Eu estou amordaçado, mas eu estou bebendo. Eu sou escravo, mas eu como. Eu estou sadio. Mas eu sou escravo, mas não tem problema não. Eu prefiro isso do que a liberdade. A maioria é assim. Tudo escravo. E de gente que já creu em Jesus. Não é gente que não é salva, não. Porque essa palavra que eu dou a você, eu nunca daria na minha família. Porque eles não têm maturidade como você tem, suficiente, para entender o que é pão da vida, o que é eternidade, o que é buscar primeiro o reino de Deus e coisa será acrescentada. O que é isso, Alan? Que doidura. É leitinho assim, é Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados e o sangue de Jesus é que purifica, você é perdoado, não precisa de... É mesmo? Puxa, como é que é? A Cleide, esposa do Júlio, Leandro e Miriam, não é? Eu conversando lá na mesa antes de vir assim, eu falei, não, é porque é o seguinte, nós estamos trazendo um coreano aí e tal, etc. Em setembro, o cara foi condenado a 15 anos na Coreia do Norte, e Deus deu graça, ele saiu em 2. Até o Obama interviu na época dele, passou no Jornal Nacional. Vou ver se eu ponho essa matéria lá no vídeo WhatsApp. O Carlinhos está aí? O Carlinhos viria hoje aqui, né? Chegou não? Nós estamos trazendo um coreano aqui. Coreano do Sul, americano, que foi preso na fronteira e passou pelo campo de concentração. Ele está vindo aqui, em Uberlândia. Ele vai no Sal da Terra, se Deus quiser, na Shalom. Ele também vai na quinta e vem aqui no domingo de manhã. Vai ser oração com ele aqui. Nós estamos esse privilégio. Quando eu disse na mesa sobre esse coreano, que ele ia estar em Goiânia, porque eu quero levá-los lá em Goiânia, no dia que ele estiver pregando lá, eu falei assim, a Cleide ficou me olhando assim, falei, não, lá na Coreia do Norte, assim, entra e tal, não pode abrir Bíblia, não pode. Ela falou, Como assim? Porque não entende. Mas vocês sabem.
Você sabe o que é evangelho. Então, essa palavra que eu dou a você, eu não posso dar lá. Lá é um nível de bebezinho, de leitinho, mas para vocês, não. Eu não vou, como diz Paulo, ficar pregando os rudimentos da fé cristã aqui, batismo, profissão de fé, jeito de batizar, Espírito Santo em nós, cruz. Rapaz, você já passou disso. Seu negócio agora é compromisso com o reino, é dar vida, é virar discípulo. Ou você morre e vive, ou você vive e morre. E vive uma vida morta. Para você o alimento é esse. Você não pode ficar ouvindo mais sobre batismo, não. Sobre esse trenzinho assim, ai igreja, que bobagem é essa? Você tem que ouvir sobre dar vida, sobre dar tudo, sobre dar dinheiro, sobre tirar dinheiro do bolso e sustentar missionário. E dar tudo que tem, e ficar com o mínimo possível nessa terra aqui. Porque você acha que é um padrão que ele deu para mim, quando eu falo para você? É para todo mundo, rapaz. E como é que você está construindo lá em cima a sua casa? Se você fica cheio de coisa agarrada aqui, como diz o Paulo Júnior, né? Deus é um pai que todo mundo ama, mas ninguém quer ver. Deus é um pai que todo mundo ama, não ama? Mas ninguém quer ver. Se eu te perguntar, você quer ver Deus logo? A maioria que não quer. Por que você não quer? Porque você não tem sede. Você não tem fome. Você está agarrado aqui. Nos seus filhos, na sua mulher, no seu marido, nos primos, no churrasco de família, nessas cocitas aí, que só enche o bucho, só incha. Você está agarrado em bens, está agarrado em casa, está agarrado em carro, está agarrado em serviço, está agarrado em tudo, está agarrado em posição, está agarrado em intelectualidade, está agarrado em poder, está agarrado em aparecer. Aí é um pai que você ama, Deus, mas você não quer ver. Se ele me desse a opção, eu queria ir ontem. Porque eu não tenho nada a ver com esse trem aqui. Agora, você acha que eu sou melhor que você? Sou muito pior do que você em muitas áreas. Agora eu tenho fome e sede de Deus. E nada me agarra aqui não. Denilce, Elber, Liz, o Nael que vai nascer. Não, já esquece. Você acha que eu estou indo lá? É só para ver meu netinho nascer? Não. Eu vou lá, eu quero saber, eu quero ver a ambiência missionária depois de 2 anos da Europa. Eu quero passar pela Espanha, pela França, por Portugal, porque eu quero sentir na pele, como foi da outra vez. Eu não quero ficar passeando, vendo torre e tal. Não quero esse trem, não. Eu não quero isso, não. Eu quero ver o que Deus está fazendo, como é que é esse negócio. Eu quero ir um dia lá no norte da África, ver o Leandro lá, mas é por causa deles e ver como é que é o negócio. Turismo? Não, filho. Que bobagem. Não preciso disso. Não me atrai. Agora, ver o que Deus está fazendo em cada lugar, eu quero saber. Porque a minha sede é eterna. E essa é a sua também. E essa é a vide. A vide é isso. Então é o seguinte. Põe o vídeo aí, por favor. Abaixa essas janelas aí, por favor. E nós gravamos durante aquele dia das plantas aqui, algumas pessoas declarando algumas coisas. E hoje nós vamos colocar. É o Emerson, não é? Hoje é o Emerson? Viu, Emerson? Você vai ficar talvez até surpreso com o que você falou. Porque você vai lembrar. Aquilo que você falou, e que o Raulzinho falou, e que o Cirlei falou, e que outros falaram que a gente gravou, é que estava no seu coração. Que a Nilce falou, que a Micaela falou, que a Ana Paula falou. Nós vamos passar de vez em quando nos domingos aqui alguns depoimentos. Então presta atenção no que o Emerson falou. Porque o Emerson é alguém que está comigo. Nesse rumo. Não é porque vem na igreja todo domingo, não falta, não.
é porque ele anda um pouco mais perto, está orando, está tocando violão na praça, está usando o talento, está aqui, se envolve, gosta de plantas, chamei para ajudar junto com o Manuel, plantou tudo aí, nós estamos providenciando tudo para ir para frente, além da oração. Então você vai ouvir um depoimento agora. Essa é a igreja Vide, para abençoar você. Rodrigo também gravou aquele dia, não foi, Rodrigo? A Tati gravou com o João. Então você vai ver. Está nas suas mãos. Para você envolver com essa família que é a Vide. Tá certo? Então vamos lá. Bom, entre as árvores que nós plantamos hoje, nós temos esse ipê aqui. Se não me engano foi o Zezé que conseguiu ele. Esse aqui é um ipê, que é uma árvore que flore, fica uma cor linda, só que eu não sei se ele é do branco, se ele é do amarelo, se ele é do rosa. Eu desconfio que ele é do rosa, né? Esse aí. Bom, agora vamos aqui a outra também que nós plantamos. Então os irmãos já trouxeram 2 mudas de jacarandá. Aí nós já plantamos uma, aproveitamos a disponibilização dos irmãos, né, a disponibilidade deles, aliás. Já furamos os buracos para receber mais 8 mudas de jacarandá. É uma árvore que quando flore fica roxa. Linda, 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 linda. É a árvore de, como se diz, de fazer trabalho de fotográfico. O Gentili, né, que gosta de fotografia, provavelmente ele vai querer vir cá tirar fotos. Então essa aqui é o jacarandá, uma árvore roxa, e quando flore vai ficar linda, vai ficar um corredor tudo florido roxo. Esse aqui é um pé de tamarindo. O propósito dessa árvore aqui é justamente trazer sombra para os meninos jogando bola. Porque à tarde aqui, já há algum tempo eu estava aqui à tarde vendo sábado luz, os meninos jogando bola de manhã, já para de tarde, um calor fortíssimo, e os meninos não tinham a sombrinha. Então essa árvore aqui foi plantada lá na minha casa para virar sombra para os meninos. Essas mangueiras também é a mesma coisa. Essas mangueiras aqui são filhas das mangueiras que tinha lá na Fernando Vilela. Aqui é a manga Sabina. Também vai formar um corredor aqui. Nós temos aqui 4 plantadas e eu tenho mais 12 lá na minha casa, já preparada para fazer esse corredor até lá na casa do Laércio. Nós temos também aqui, foram plantadas 8 mudas de acerola. Hoje também, quando estiver produzindo, vai ser suficiente para fazer suco para muita gente. Então nós temos 8 mudas de acerola. Temos aqui também, mais à frente, uma muda de figo. Esse figo também fui eu que plantei na minha casa. Isso aqui tudo acerola. É uma planta mais resistente, ela pode ver que ela foi plantada e não sentiu tanto. Já o figo sentiu bastante, porque ele estava com a raiz saindo, mas esse pé de figo, ele é filho de uma figueira que ficava lá na rua Resende. Essa árvore tinha mais de 100 anos. E quando eu era menino, eu estava segurando a mão do meu pai, e eu tinha visto essa fruta por fora do muro, madura, e eu queria, e meu pai não apanhou. Depois de adulto, eu fui fazer um serviço perto dessa casa e eu vi esse mesmo pé de figo dando figueira, ou seja, já tinha mais ou menos 50 anos que eu tinha visto esse pé de figo com fruta. Eu fui lá, apanhei o figo, fui lá e pedi pro dono. O dono falou para mim, esse pé de figo tem mais de 100 anos, que foi minha avó que plantou. E eu estava desconfiado que logo ele ia chegar ao fim, que alguém ia cortar para poder fazer a construção. Foi dito e feito. Isso aqui é filho dessa figueira que tinha mais de 100 anos e hoje esse pé não existe em Uberlândia. Foi cortado. Isso aqui é um limão China. Hoje a produção industrial preocupa muito em produzir limão galego e siciliano, que não é de se negar que é um ótimo sabor. Mas nós temos o limão China ou limão caipira, que é esse aqui, muito bom para fazer salada, fazer suco. Então ele tem o valor dele também, principalmente para curtir pimenta. Esse aqui é um pé de jambo, que já estava aqui, mas nós aproveitamos para poder limpar, tal como aconteceu com todas essas outras árvores aqui. Foram feitas as coroas. As coroas têm que ser feitas dessa forma ali, ó. Primeiro, para se pegar fogo, o fogo não chegar até a planta. Segundo, que essa profundidade feita, essa coroa feita, essa argola feita aos pés dela, é para empoçar água quando chover. Ali eu não sei qual que é aquela planta,
Não sei o nome dela, mas trouxeram. E nenhuma planta das que trouxeram. Essa árvore aqui foi passada a muda pra gente como jatobá. Eu não tenho certeza se é jatobá não. Vou pesquisar para saber qual que é a árvore, se é jatobá. Essa e a da ponta lá é jatobá. E essa aqui é óleo. São árvores enormes que dão uma copa maravilhosa, né? Que a intenção é sombra também, para que pessoas possam sentar debaixo de sombra, bater papo e tudo mais. Então essas árvores aqui, ali tem umas mudinhas de orquídea que foram plantadas. Ali tem azaleia. O projeto é plantar azaleia e fazer uma cerca viva de azaleia nesse lugar. Então eu acredito que isso aqui vai ficar lindo. Está plantando para que as pessoas possam desfrutar da sombra, da paz, do sossego. Quantos passarinhos vão vir para cá cantar. E nisso, né, na virada do dia, ou na virada das horas, ou na virada dos minutos, dos segundos, Jesus vem e fala com a gente, com quem estiver debaixo dessas árvores. Esse aqui é um pé de jabuticaba, que já estava também há algum tempo já plantado. Também nós calcareamos, fizemos a coroa e adubamos, tá? E irrigamos, né? E isso aqui é a proposta que a gente tem para os irmãos. A gente vai fazer isso uma vez por mês. A turma das plantas, né? Vamos falar assim, né? Equiplantas, né? A equipe de plantas, a Equiplantas. Nós vamos vir aqui uma vez por mês para fazer isso, limpar a coroa, jogar água e tomar cuidado, dar os devidos cuidados das plantas. Agora com detalhe, a parte difícil praticamente já foi feita, que era a quantidade enorme de plantas que nós plantamos hoje. Então a parte de fazer buraco já não vai ter mais. Agora é só limpar, e a gente vindo com essa mesma equipe que nós viemos hoje, depois de estar limpo, nós vamos gastar aí 1 hora, 1 hora e meia, no máximo 2 para fazer essa limpeza e também aguar. Depois nós vamos jogar a bola ou fazer um churrasco. Então essa equipe está aberta para aumentar, viu gente? Esse pé de abacate aqui também, eu que plantei ele. Ele já tem, nesse lugar aqui, ela já tem 4 anos. Olha a saúde dessa árvore, olha o tamanho dela. Esse também fui eu que plantei. E outro também aqui, que nós até colhemos fruto, ano passado colhemos fruto dele. Que é esse pé de abacate aqui também. Fui eu que plantei. O dia que eu fui levar um convite de casamento do meu filho, na casa de um amigo meu de infância, eu comia abacate lá na casa desse amigo meu quando eu era rapazinho. E eu cheguei lá, tinha um abacate no chão e pedi a eles, eles me deram o dia que eu fui levar o convite do meu filho. Meu filho fez 7 anos de casado, então esse abacate aqui deve ter aproximadamente 7 anos. Com 7 anos ele já produziu e bem. Primeira produção dele e produziu bem. Agora aqui pro fundo, nós temos também mais 3 pés de abacate que foram plantados. Isso aqui é ele está sentindo um pouco, é lógico, que é o estresse da planta, quando você, só de você tirar ela de um lugar e levar para o outro, ela já tem um estresse. Esse aqui é um. Nós temos aqui também, nesse lugar aqui, nós temos também uma muda de genipapo. Essa aqui já existia aqui, já plantado, foi plantado quando foi feita a reserva legal. Essa aqui. Porém, lá no horto, foram lá, os irmãos que se dispuseram, né, tiveram a vontade lá no horto buscar, ganhou esse aqui. Esse aqui é irmãozinho daquele lá. É outro pé de genipapo, que eu acredito que quando crescer, gente vai poder desfrutar do sabor dessa fruta, do suco, do licor. Então por isso que é importante plantar uma árvore. Não é pra mim, é pra quem vem depois de mim. Agora, nós temos aqui outra muda que foi plantada hoje. Então temos isso aqui, é um ingá que está também plantado hoje. Isso aqui era terra, mato fechado, já abrimos. Agora a próxima vez, como eu disse, daqui 1 mês, se Deus quiser, a gente vem cá, dá um acabamento melhor na coroa e dá-lhe água, porque a água é bom. E esse aqui também é mais um pé de abacate que já está plantado. Esse aqui já tem, plantei agora nas águas de outubro, mais ou menos, novembro. A gente plantou, olha aí que está. Daqui 4, 5 anos, estamos colhendo frutos, se Deus permitir. Tá bom? Aquelas mangueiras também foi plantada desse jeito. Tem agora na águas de outubro, nós plantamos aquelas 4 mangueiras lá beirando, acompanhando a lateral do campinho.
Gente, obrigado. E vamos ajudar a próxima vez? Vai ser bom, você vai ver. Tá bom? Até mais. É isso aí. Bom, eu esperava uma outra declaração, mas foi bom que veio isso aí, mas o outro a gente vai colocar. Porque o Luan perdeu no computador dele essa semana, deu um pau lá, mas as declarações estão lá. Mas eu quero encerrar com isso. Talvez você nunca foi aqui atrás, né? Hoje você viu como é que é lá atrás. Tem telha ali, tem coisa, tem construção. Lá no meio do pasto tem tudo aquilo lá. Para que é esse lugar aqui? Já que não é eterno. Porque esse aqui não é eterno. Mas é para plantar a eternidade no coração de pessoas. É para isso que a vida existe. Não é assim, nós não queremos uma igreja que seja luxuosa nem confortável só por agora. A gente quer plantar na vida de outras pessoas. E o que foi feito pelo Emerson, pelos irmãos, e essa equipe que virá aqui, que podem procurá-lo e dar o nome e tal, é um privilégio trabalhar para a eternidade. De fazer coisa que vai durar no coração das pessoas. E não somente para mim. Na verdade, foi até um acidente bom, né? Porque todo mundo passeou pela vida, né? Teve gente que nunca saiu desse espacinho aqui, ó. Mas essa é a vida. Ali, essa grama toda que ele andou lá, fazendo esse barulho todo, não é? Tem muita coisa aqui para acontecer. Então, se eu dedicar o meu coração às pessoas, como o Emerson disse, isso aqui eu não vou ver, possivelmente, se Jesus não voltar, eu também não vou ver essas mangueiras enormes. Mas quem vem depois de mim, vai ver. E eu já vou estar lá na mangueira do paraíso, do céu. Quer nem saber dessa aqui, essa aqui vai ficar. Mas a outra é melhor. É isso aí, irmão. Então procura Jesus, não por causa do pão, que enche a barriga, mas procura o Senhor, que é o pão da vida. Sua vida vai ter um foco diferente. Você vai dormir diferente, você vai acordar diferente, você vai relacionar com as pessoas diferentes e vai sair da média, do comum. O que é a média, o comum? É o que geralmente a maioria faz. Comer, cagar, dormir e pronto. Igual o Saulinho falou. Comer e cagar. Isso é a média. Pensa que está vivendo é para comer e cagar. Não é não. Vamos ficar em pé. Vamos orar.